Relembrando, nós vimos que existem 7 sistemas cristalinos diferentes. Nós vamos estudar apenas as estruturas cristalinas principais e mais simples, que são referentes ao sistema cristalino do tipo cúbico. Então, relembrando, lá podem ser encaixadas as estruturas cúbica simples, cúbica de face centrada e cúbica de corpo centrado. De acordo com a estrutura cristalina que está ali localizada, vão existir alguns parâmetros que vão diferenciar essas estruturas entre elas. Dentre eles, nós temos o número de coordenação, o fator de empacotamento atômico, a relação da aresta com o raio do átomo e também o número de átomos presentes na célula cristalina. O número de coordenação se refere ao número de átomos que tocam um átomo em particular e ele indica quão próximos os átomos estão dentro de uma célula unitária. Então, aqui no exemplo A, esse átomo em específico que está destacado em preto e na parte central da figura, ele toca os 6 átomos em vermelhos mais próximos, que estão todos destacados aqui. Por isso, o seu número de coordenação é igual a 6. O átomo preto tem como vizinhos mais próximos 6 átomos diferentes. Já na figura B, para o átomo também da parte central da figura, o número de vizinhos mais próximos é de 8, que são os átomos que também estão destacados em vermelho. O fator de empacotamento atômico representa a fração de espaço da célula unitária que é ocupada por átomos. Ele será representado pela sigla FeA, e nesse caso, nós vamos considerar que os átomos são representados por esferas. Então, por isso, nós vamos ter que o FeA, o fator de empacotamento atômico, é o volume total de esferas dividido pelo volume da célula unitária. Sendo que nesse caso nós vamos ter que colocar esses volumes sempre em função do raio, para que seja possível calcular o fator de empacotamento atômico. Então, a partir do número de coordenação e do fator de empacotamento atômico, será possível calcular e definir qual é a relação da aresta com o raio do átomo e também o número de átomos na célula cristalina, quando nós estivermos calculando o fator de empacotamento atômico. Para cada um dos tipos das estruturas cristalinas diferentes, essas relações vão ficar mais claras. Vamos iniciar com a estrutura cristalina mais simples, que é a do tipo cúbica simples. Nessa estrutura cristalina, observa-se que a célula unitária possui geometria cúbica, ou seja, ela é pertencente ao sistema cristalino do tipo cúbico e possui átomos localizados em cada um dos vértices. Vejam que aqui está representado o cubo, e nesse cubo eu tenho um átomo em cada um dos vértices. Aqui nós temos a representação por esferas reduzidas e também por esferas rígidas. O número de coordenação para a estrutura cristalina do tipo cúbica simples pode ser observado analisando estas figuras. Então, primeiramente, aqui nós temos uma estrutura tridimensional em que é possível observar várias células unitárias diferentes juntas. Se nós fizermos um recorte nessa figura, apresentando ela em uma menor escala e analisando este átomo em vermelho, é possível observar mais claramente qual é o número de. Observe que
Esse átomo em vermelho tem 3 vizinhos próximos localizados na mesma célula, que são os átomos 1, 3 e 5. Mas ele também tem 3 vizinhos próximos localizados em células unitárias adjacentes, que são os átomos 2, 4 e 6. Por isso, o número de coordenação para a estrutura cúbica simples é igual a 6. Então, sempre que nós tivermos um material cuja estrutura cristalina é do tipo cúbica simples, o número de coordenação será igual a 6. Para a estrutura cristalina do tipo cúbica simples, existe um átomo em cada vértice do tubo, correto? Então, se nós observarmos nessa figura e também nesta figura, o que é possível notar? Que a aresta da célula unitária, ela tem um comprimento de 2 vezes o raio atômico do átomo que está ali encaixado. Também é possível observar essa dependência analisando também esta figura. Por isso, a relação aresta-raio para estrutura do tipo cúbica simples é que a aresta é igual a 2 vezes o raio neste caso. E o fator de empacotamento, como ele deve ser calculado? Lembrando que a fórmula compreende a razão entre o volume total de esferas pelo volume da célula unitária. E também lembrando que o átomo ele vai ser representado por uma esfera. Primeiro, nós devemos calcular o número de átomos que estão presentes na célula unitária. E para isso, nós temos que usar essa fórmula que está aqui apresentada. O que ocorre? Vocês vão ter que observar qual é o número de átomos que está no interior da célula cristalina, o número de átomos que está na face e o número de átomos que estão nos vértices. Então, observando para essa estrutura cristalina do tipo cúbica simples, não há nenhum átomo no interior da célula, assim como também não há nenhum átomo na face. Mas eu tenho 8 átomos nos vértices. Eu tenho 8 vértices e por isso eu tenho 8 átomos, um em cada um desses vértices. Então, se nós avaliarmos e colocarmos aqui na fórmula que Ni é 0, Nf também é 0, mas aqui o Nv vai ser igual a 8. Então, 8 sobre 8, eu tenho um átomo por célula unitária para a estrutura cristalina do tipo cúbica simples. Então, mais uma vez, sempre que nós formos calcular o número de átomos na célula unitária, nós vamos utilizar desta fórmula, independente da estrutura cristalina que estejamos analisando. Para esse caso da estrutura cristalina do tipo cúbica simples, Nv é igual a 8, que é o número de átomos nos vértices. Eu tenho um átomo em cada vértice para a célula unitária do tipo cúbica simples. Mas o número de átomos no interior da célula e o número de átomos na face são nulos. Substituindo isso na fórmula, nós temos que a célula unitária do tipo cúbica simples comporta um átomo por célula unitária. Perfeito. Agora que nós estamos de posse da relação aresta-raio para a estrutura cristalina do tipo cúbica simples,
em que a aresta, nesse caso, é igual a 2 vezes o raio. E também nós sabemos qual é o número de átomos presentes na célula unitária, vai ser possível calcular o fator de empacotamento atômico. Então, vejam que eu tenho alguns passos que devem ser feitos antes de calcular o fator de empacotamento atômico. Considerando o volume total das esferas, lembrando que os átomos eles estão sendo representados por esferas, eu vou ter um átomo por célula unitária e eu tenho que considerar também aqui o volume das esferas. Então, um átomo por célula unitária vezes o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, eu vou ter o volume das esferas como 4/3 de πr ao cubo. Se eu tivesse aqui mais átomos, 2, 4, 6, enfim, esse número do volume das esferas seria maior. Mas para esse caso, para a estrutura cristalina do tipo cúbica simples, o VE vai ser igual a 4/3 de πr ao cubo, porque eu só tenho um átomo por célula unitária. Uma vez que a célula unitária é do tipo cúbica, o seu volume vai ser igual ao comprimento da aresta elevado ao cubo, isto é, VC é igual a aresta ao cubo, que é o volume da célula unitária. Lembrando que nós vimos que a relação aresta-raio para a estrutura cristalina do tipo cúbica simples é que a aresta é igual a 2 vezes ao raio. Substituindo isto na fórmula, nós vamos ver que o volume da célula unitária é igual a 8R ao cubo. Para finalizar, basta substituir 4/3 de πr ao cubo, que é o volume da esfera, e o volume da célula unitária, que é 8R ao cubo, nesta fórmula, que calcula o fator de empacotamento atômico. Então, nós temos que VE, que é o volume da esfera, sobre VC, é igual a 4/3 de πr ao cubo sobre 8R ao cubo. Isso vai me dar um fator de empacotamento para a estrutura cristalina do tipo cúbica simples de 0,52. Vocês têm dúvidas com relação ao fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina do tipo cúbica simples? Se vocês tiverem, eu vou pedir que vocês digitem as suas dúvidas lá no nosso chat do Teams. Muito obrigada pela atenção.